Saudando a todos na paz do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus. Estamos aqui mais uma vez e nesta oportunidade estaremos fazendo a pré-aula dessa lição que estaremos estudando no próximo domingo, a lição de número 6 do nosso quarto trimestre de 2024. Louva a Deus por esta tão rica oportunidade. Também louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves, os demais pastores, também ao nosso comentarista dessa lição, especificamente, pastor Jean, que nos convidou para estarmos fazendo essa leitura diária, ou melhor dizendo, esta pré-aula, dessa lição de número 6. E agradeço a Deus por esta tão rica oportunidade, lições preciosas, onde estamos estudando nesse trimestre sobre escatologia apocalíptica. Estamos estudando o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E nessa oportunidade, o pastor Jean, comentarista dessa lição, trouxe para todos nós o estudo sobre a abertura do 7º selo e as 4 primeiras trombetas. Esta pré-aula está dando sequência às lições anteriores e nós estamos adentrando mais adiante sobre o livro do Apocalipse, e esta lição ela vai trazer para nós a abertura do último selo, que é o 7º selo, e agora das 4 primeiras trombetas. Nós estaremos meditando aqui neste comentário desta lição, para nós aprendermos juntos da palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida de todos os professores da Escola Bíblica Dominical, você que acompanha os nossos vídeos pelo nosso canal oficial ADENAC Combinado Tocantins, e toda a equipe da Escola Dominical. Que Deus abençoe a cada um de uma forma maravilhosa, os comentaristas, toda a equipe, que Deus vai abençoar. E o texto áureo desta nossa lição de número 6, ele está em Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 e 2, que nos diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. A verdade prática nos diz assim: o 7º selo está em conexão com as primeiras 4 trombetas, as quais serão usadas como instrumento para anunciar juízo divino na terra. Tem as leituras diárias que estão sendo feitas durante toda a semana, o irmão Samuel na segunda-feira, o irmão Gaspar na terça, nós estamos incumbidos na quarta-feira, a irmã Juliane na quinta-feira e o irmão Luciano Dias na sexta-feira. E também tem a leitura diária do sábado, para estarmos meditando durante toda a semana, para termos uma visão melhor da lição quando estaremos estudando no domingo, onde o professor estará abordando todo o assunto, e cada aluno que tem a sua revista, de suma importância está meditando nessas leituras diárias que o comentarista colocou para nós, porque está relacionada a toda a lição, graças a Deus. E a leitura bíblica em classe da nossa lição de número 6, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 ao 13. Nós não estaremos lendo todo este texto, vou deixar para a meditação de todos os nossos alunos aí, para estar focando nesse texto, que também será estudado. E o objetivo geral da nossa lição de número 6, ele vai destacar a abertura do 7º selo e o desenrolar das primeiras 4 trombetas. E os objetivos específicos: primeiro, mostrar o desenrolar do 7º selo,
demonstrar o que ocorrerá com o soar das primeiras duas trombetas e destacar o terceiro, os acontecimentos que ocorrerão com o tocar da terceira e quarta trombeta. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a introdução, ela vai nos dizer assim, eu meditando nesta lição tão preciosa, onde vai trazer um despertamento para todos nós, nós que servimos ao Senhor, estamos nos esforçando a cada dia, que venhamos pedir a Deus misericórdia, porque sabemos que o juízo de Deus, a ira do Senhor, ela será derramada sobre a terra. Muitas pessoas, eles até não gostam de meditar no livro do Apocalipse, diz que é um livro que traz muitas coisas pesadas, a ira de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus, e ele usando o seu servo João para trazer essa revelação para toda a humanidade, e ficou registrado na sua palavra. Isso aqui nós podemos dizer que é o amor de Deus ainda para com o ser humano. Nós sabemos que o amor de Deus, ele manifesta-se também na sua justiça. E esta lição, ela vai trazer para nós, sobre as 4 primeiras trombetas. E nós vamos ver no decorrer dessa lição que ela vai tratar, este capítulo 8 do Apocalipse, ele vai tratar sobre as 4 primeiras trombetas, especificamente dessa lição. E nós vamos ver aqui que esta ira de Deus que vai começar a ser derramada sobre a terra, ela vai atingir diretamente a natureza. Porém, também essas consequências vai atingir o ser humano também. E nós vimos através da palavra que muitos irão morrer, justamente devido às consequências, do que virá sobre a face da terra. A introdução nos diz assim: a abertura do 7º selo vem dando ênfase às 4 primeiras trombetas, as quais revelam grandes catástrofes na natureza. Portanto, procuraremos destacar na presente lição a abertura do 7º selo e os acontecimentos factuais que ocorrerão com o soar das primeiras 4 trombetas, que serão tocadas pelos seus respectivos anjos. Estes anjos receberão ordens diretas do trono de Deus para executar juízo na terra, destruindo a 3ª parte de toda a natureza. Então, como acabamos de falar agora há pouco, Deus agora vai convocar estes 7 anjos que estarão designados, a tocar essas trombetas. E nós vimos agora que quando eles começam a tocar as trombetas, vamos ver aqui no item 1, primeiramente, sobre a abertura do 7º selo. Nos diz assim o subtópico: a abertura do 7º selo, item 1 de 1. O capítulo 8 inicia-se com a abertura do 7º selo. O último selo está em harmonia com as trombetas e taças. Quando o selo é rompido, aparece uma série de outros grandes acontecimentos conforme o tocar de cada uma das trombetas. São acontecimentos catastróficos em forma de juízo divino para os que habitam na terra no período da tribulação. Observem que para a abertura deste selo não há clamor das almas, nem sequer terremoto, apenas silêncio. Este silêncio é tido como um intervalo de tempo entre o 6º e o 7º selo. Também indica o horror diante dos terríveis acontecimentos que ocorrerão na terra. Abacuque, por exemplo, questionou a respeito da justiça de Deus, e ele lhe respondeu o seguinte: Abacuque 2:20, olha o que o Senhor vai dizer para ele: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Uma coisa que nos chama muita atenção aqui agora é quando João agora ele vai descrever
principalmente no versículo do texto áureo, né? O primeiro versículo aqui, de número 1 do capítulo 8, olha só o que vai dizer. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então, nós vimos aqui que este silêncio, né, ele dá o entendimento do que ia vir futuramente. Quão terrível seria a ira de Deus sobre a face da terra. Como o comentarista colocou para nós aqui entendermos até melhor, né, esta expressão, nós vimos que anteriormente teve clamor das almas na abertura dos outros selos, né, teve terremoto, nós vimos outros acontecimentos, mas agora na abertura do sétimo selo e último, quando o Cordeiro, que é o próprio Jesus, rompe este selo, nos diz a palavra que houve um silêncio no céu. Agora, irmãos, quando nós meditamos neste texto, nesta expressão, houve silêncio no céu, então nós sabemos que a grande tribulação, como o próprio Jesus disse, jamais houve na face da terra e jamais haverá uma tão grande tribulação como a que há de vir sobre a face de toda a terra. Então nós vimos que agora o primeiro anjo vai se apresentar para tocar, né, a trombeta. Mas nós vamos ver aqui ainda, diante da abertura do selo, do sétimo selo, né, o item 1 de 2, que vai falar sobre a oração dos santos. As orações da Igreja de Jesus na terra são de suma importância no combate ao mal e no estabelecimento da justiça em um mundo corrupto. João, em sua visão, vê a fumaça do incenso subir com as orações dos crentes fiéis. O incenso é símbolo das orações dos crentes fiéis, que têm um grande valor diante de Deus. Referência Salmo 141, verso 1 e 2. Observe que no versículo 3 aparece um anjo com um incensário de ouro, algo que representa as orações dos santos, que clama dia e noite a Deus. Neste texto, o anjo está fazendo a função do sacerdote. É importante observar que as orações oferecidas diante do trono, sobre o altar de ouro, são oração de todos os salvos. Alguém pode querer pensar que seja somente as orações dos mártires, conforme Apocalipse 6 e 9. Então nós vimos aqui agora que João vai descrever sobre as orações dos santos. Sabemos que santos aqui são, como o comentarista colocou para nós aqui, são os crentes fiéis, aqueles que foram salvos em Jesus. Todos, desde a criação até ao arrebatamento da igreja. Então, essa parte deste texto sagrado não são os mártires da grande tribulação, porém são os crentes fiéis que foram salvos em Cristo. Todos aqueles que partiram antes do arrebatamento e também aqueles que subiram com o Senhor e já estão com Ele nesta ocasião, né, participando, né, das bodas do Cordeiro. E então nós vimos aqui a importância, e agora vai dizer que os fiéis, eles clamam a Deus dia e noite. Então nós vimos que as orações, né, elas chegam até o trono de Deus e estão depositadas, as orações dos crentes fiéis, todos aqueles que obedecem ao Senhor, que são fiéis a Ele, né, que servem ao Senhor em sinceridade. Como é maravilhoso nós servirmos a Deus e termos a certeza de que a nossa oração ela está sendo ouvida pelo Senhor, porque sabemos que somente uma coisa faz separação entre nós e Deus, que são os nossos pecados. Mas quando nós temos a consciência limpa, pecados perdoados, quando dobramos os nossos joelhos
sentimos o Senhor pertinho de nós, o Espírito Santo, né, que é o nosso intercessor e leva, né, até o trono da graça as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver aqui o item 3 de 1. Os 7 anjos se preparam. Agora eles vão se apresentar. Os 7 anjos estão de prontidão diante do trono, prontos para executar suas tarefas. Olha só, se portando como um bom soldado, eles se colocam de prontidão diante de Deus, aguardando a sua ordem para executar todo aquele juízo, e cada um é designado para uma função. Estes seres celestiais recebem cada um uma trombeta em suas mãos, as quais servirão de alerta para cada acontecimento que já estão previstos. É importante lembrar que as trombetas das quais estamos falando nada tem a ver com a trombeta do arrebatamento. É interessante ter em mente que as trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo. Então não podemos confundir essas trombetas registradas no livro do Apocalipse com a trombeta única, trombeta do arrebatamento, pois sabemos que ela será uma só. O toque será um toque só, uma chamada para todos aqueles que estiverem preparados. Já em Apocalipse, temos a descrição de todas essas trombetas, as 7 trombetas que serão tocadas, uma designada para cada juízo de Deus que já está registrado para aquele grande dia. Chama-se o grande dia do Senhor, a ira de Deus que será derramada sobre toda a face da terra. Então sabemos que quando os anjos agora se colocam de prontidão, esperando a ordem do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está sentado no trono e está acima de todas as coisas. Agora chega o momento que Deus agora vai dar ordem a cada um deles, para que cada um toque a sua trombeta no tempo determinado. Sendo assim, após o toque de cada trombeta, a ira de Deus, vimos ali que vai ser uma sequência de acontecimentos que estará, vindo a ser concretizado no tempo determinado de Deus sobre a face da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nesse tempo possamos já estar guardados com o Senhor Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Lições preciosas que nos traz um despertamento muito grande nesses últimos dias. Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição. Agora vai começar a falar sobre as trombetas, as primeiras 2 trombetas. O soar da primeira trombeta, quando o primeiro anjo tocou a trombeta, choveu do céu pedras, em chamas de tal forma que onde estes pedregulhos tocavam, traziam grandes destruição na natureza, trazendo à lembrança as 10 pragas ocorridas no Egito. Segundo aqueles que estudam a escatologia, essa praga é um eco da 7ª praga ocorrida no Êxodo, capítulo 9, versículo 24. A consequência desse julgamento dizimou a 3ª parte das florestas e vegetação. Esse julgamento foi apenas parcial, não foi ainda o julgamento final. A 3ª parte de toda a árvore frutífera foi destruída por meio desse julgamento, juntamente com as plantas que produzem mantimento. Então aqui é aquilo que falamos logo no início. Sabemos que quando esse juízo de Deus começar a ser derramado, consequentemente também atingirá o ser humano. Por quê? Como o comentarista colocou para nós. E olha que vai ser somente parcial. Esses primeiros julgamentos ainda não é o julgamento total, o julgamento final, onde a terra vai passar, o céu, e aí vai ter um novo céu e uma nova terra, purificados, santificados pelo Senhor. Mas aqui sabemos que é o início do derramamento, da grande tribulação. Olha só a expressão, grande tribulação. Podemos jamais calcular, nós não podemos calcular o tamanho
da destruição que será, né, sobre toda a terra e sobre aqueles que nela habitam. Então nós vemos agora que, consequentemente, a partir do momento que vai atingir as árvores, né, as árvores frutíferas, aquelas que frutificam, né, todas as florestas, a terça parte, automaticamente, né, isso vai causar um descontrole mundial, né, na produção de alimentos, né, então vai trazer aquele caos sobre a face da terra. E os seres humanos agora vão se angustiar, mas isso é somente o começo, somente o início. E nós vemos agora no item 2 de 2, saraiva, fogo e sangue. O juízo de Deus será derramado na terra em forma de pedra de saraiva, como bola de fogo, tornando-se em chuva de sangue. No Egito, Deus mostrou o seu grande poder derramando sobre a terra com pragas semelhantes, demonstrando para Faraó e a todos os egípcios que ele sempre está no controle de todas as coisas. O próprio Deus demonstrará o seu grande poder, assim como tem predito através do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 30. Nesse período, os que estiverem na terra começarão a sofrer grande angústia. Nós acabamos de falar, porque a terça parte de toda a terra se tornará em cinzas. Isso será apenas o começo da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Então é aquilo, irmãos, nós não podemos calcular o tamanho da destruição, né? E sabemos que tudo isso não vai acontecer de uma vez só, vai ser por etapas. Deus vai trazer o seu juízo, justamente para o ser humano saber que Deus, ele é justo, Deus, ele é fiel. A ira de Deus, o momento certo vai chegar. Talvez algumas pessoas pensam, não, mas quanto tempo esse povo vem falando que isso vai acontecer? Vai nada, isso não vai acontecer. Alguns até chegam a falar que não existe inferno, que não existe Deus, zombam até do Criador. Mas se não se arrependerem, vão se deparar com toda essa situação. Aqueles que ainda estiverem vivos na grande tribulação. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vimos agora aqui, vamos andar mais um pouquinho, o item 3 do tópico 2, que vai nos dizer o soar da segunda trombeta. Agora o segundo anjo vai tocar a segunda trombeta. Nesses versículos podemos ver mais uma demonstração do poder de Deus e seu juízo sendo derramado sobre a terra. As montanhas, em alguns contextos, são representadas como reinos e autoridade. Já os mares como símbolo do juízo divino. Nesse quesito, portanto, a segunda trombeta nos sugere uma punição que atingirá toda a economia global. O castigo será uma punição a todos aqueles que habitam na terra, onde a terça parte será convertida em sangue. Olha só o que vai acontecer agora no toque da segunda trombeta. Então nós vimos que agora foi lançada, nos diz assim o versículo de número 8, para entendermos melhor sobre a segunda trombeta. Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo de número 9, e morreu na terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então nós vimos aqui que como se fosse um grande terremoto, ardendo em chamas, que será direcionado sobre as águas, sobre os mares, sobre os oceanos. Nos diz a palavra. Interessante que aqui podemos ver que nessas 4 primeiras trombetas, nos diz a palavra que somente a terça parte. Então vamos ver aqui que é somente uma parte do juízo de Deus ainda sobre a face da terra. E agora vai se converter em sangue, né? A partir do momento que aquela chama, né, aquela montanha atingir o mar, sabemos que agora a terça parte
vai se tornar em sangue. E também vai, acabar com a vida marinha, a terça parte de toda a vida marinha que existe no mar, ela vai também ser extirpada, da face das águas. E também, os navios, quando fala de naus, sabemos que são os navios, aqueles que trafegam sobre as muitas águas. Então nós vemos aqui agora mais uma forma de Deus trazer o seu juízo sobre a face da terra. E agora nós vamos então para o nosso terceiro tópico, que vai trazer sobre a terceira e quarta trombeta. A terceira trombeta. As estrelas são parte da criação de Deus, e Ele pode usá-las como quiser, seja em favor do seu povo, seja até mesmo para punir seus inimigos. A estrela caiu dos céus sobre os rios, poluindo a terça parte das fontes das águas potáveis. Agora aqui vai trazer sobre os rios, que são as águas doces, águas para consumo. E agora essas estrelas vão atingir a terça parte dessas águas. E essa estrela servirá como instrumento da justiça de Deus, tornando a sobrevivência na terra uma extrema dificuldade. Quando se fala de absinto no Antigo Testamento, é um símbolo de grande sofrimento e castigo divino. A consumação desta punição divina vai estar em Apocalipse 16:4, quando o terceiro anjo despejar a sua taça. Já sabemos agora que ali vai ser a parte final, onde todas as águas vai ser atingida. Mas aqui, no toque da terceira trombeta, vai atingir apenas a terça parte. Sabemos que a água potável hoje, ela simboliza, uma pequena parte de toda a água do planeta. E agora nós colocamos aqui, já pensou, este juízo agora de Deus atingindo a terça parte dessas águas. Se hoje em alguns locais já está vivendo a escassez dessas águas, água potável para o consumo humano, imagina quando for destruída a terça parte dessas águas. Vai se tornar um caos muito grande, vai se tornar aquela confusão. Eu creio, que aquela angústia, porque sabemos que o alimento, ele faz falta, a fome, ela traz miséria para a nação, para toda a humanidade. Agora o ser humano ficar sem tomar água, sem hidratar o seu corpo, sabemos que é uma angústia muito grande. E agora todo ser humano que estiver sobre a face da terra vai passar por esta situação na grande tribulação. Então nós vimos agora o item 2 de 3, a quarta trombeta e última desta lição que estaremos estudando. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, houve um grande eclipse no sol, de tal forma que até a lua e uma terça parte das estrelas perderam seu brilho, trazendo a lembrança da 9ª praga ocorrida no Egito. Nesse momento, João vê uma águia voando no céu. A águia não é vista apenas pela força que tem em suas asas, mas também é uma representação do julgamento que está por vir. O anúncio deste ser, em forma de uma águia, está sugerindo de forma muito clara que o pior ainda está para acontecer. Os outros 3 julgamentos que ainda vão ocorrer com o soar das últimas 3 trombetas será muito mais severo do que as 4 primeiras que já foram anunciadas. Por isso está escrito, olha aqui o que vai dizer no versículo de número 13, do capítulo 8. Olha só o que vai dizer: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então sabemos que as 4 primeiras trombetas é apenas um prenúncio do que o pior ainda vai vir sobre toda a face da terra. Daqui, irmãos, podemos deduzir, apenas deduzir, o que
pode, o que vai, melhor dizendo, o que vai acontecer. O que vai acontecer. Então olha que o anjo agora vai dizer, ai, ele vai expressar 3 vezes, ai de todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Quando imaginamos homens que hoje se dizem poderosos, homens com toda a sua arrogância, homens que parece que para eles não existe Deus, o Deus é a sua condição financeira, o Deus deles. Então eles se acham autossuficientes, não dependem de ninguém. Mas ai desses homens, ai de todos aqueles que não reconhecerem o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. O que vai lhes restar é a grande tribulação. E nós vimos agora, quando nós estudamos sobre estas 4 trombetas, que vai atingir apenas a terça parte, da natureza. Sabemos aqui, vai ser específico, vai atingir a vegetação, vai atingir as árvores, vai atingir as águas, vai atingir também o céu, o sol e a lua. Então nós vimos que tudo isso é somente o prenúncio, Aqui vai dar uma ênfase, vai abrir o entendimento para tudo aquilo que vai acontecer após o toque das primeiras 4 trombetas. Então sabemos que a coisa é muito séria. Tudo isso é um alerta muito grande para toda a humanidade, toda a terra. Deus está anunciando que a sua ira está chegando sobre a face da terra. Que possamos escapar pela nossa própria vida. E não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão agora, para finalizarmos, nos diz assim, comentarista: finalizarei dizendo o seguinte: diante de tudo que acabamos de estudar a respeito dos grandes acontecimentos que estão para suceder na terra, a igreja já não estará mais aqui. Oh, que maravilha! Pela graça e bondade de Deus, a igreja vai ser tirada da terra, ainda antes mesmo que o grande juízo de Deus seja derramado para punir todos aqueles que rejeitaram o Senhor e a sua palavra. Cristo arrebatará a sua noiva para as bodas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Como é gratificante sabermos que nós, todos aqueles que forem fiéis ao Senhor, que permanecer fiel à sua palavra, à sua vontade, nós sabemos que Deus, Ele é fiel para guardá-los da grande ira que será derramada sobre a face da terra. Sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela jamais passará pela grande tribulação. Porque sabemos que o próprio Jesus, o próprio Deus, Ele garantiu isso na sua palavra. Porque te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse 3:10. Então vale a pena, irmãos, sermos fiéis ao Senhor, obedecer a sua palavra, vivermos uma vida separada deste mundo, renunciar tudo aquilo, que não agrada a Deus na nossa vida. Porque sabemos que tudo aqui é passageiro, como o apóstolo João mesmo diz ali na sua epístola: o mundo passa com a sua concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, mas sabemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E como falamos aqui nesta pré-aula, nessa oportunidade, somente uma maneira de escaparmos da grande tribulação é estarmos de acordo com a palavra de Deus. Somente aqueles que aceitaram Jesus e forem fiéis até a morte, como ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Somente esses alcançarão, ali o refúgio eterno, porque sabemos que estaremos guardados com o Senhor
Enquanto a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra, os homens em angústia tão grande, né, como estudamos na lição anterior, eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles. Olha só, irmãos, então sabemos que a angústia vai ser tão grande que eles vão desejar a morte, mas a morte vai ser tirada. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos estar prontos, preparados para que quando o Senhor nos chamar, a nossa salvação ela esteja garantida. Nós estejamos prontos, né, para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Continuemos, né, dedicando a nossa vida ao Senhor. Continuemos, né, obedecendo a palavra de Deus, porque sabemos que o nosso galardão, a nossa vitória, ela está muito perto. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os professores que vão lecionar essa próxima lição, né, que esta pré-aula possa servir, né, para todos os professores, todos aqueles que irão ensinar esta próxima lição neste próximo domingo, a lição de número 6, e também todos os alunos, né, que aprenderemos também da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.